Cumprimento os nossos ouvintes e seguidores e dou-lhes as boas-vindas a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês, transmitido aos domingos às 20 horas na Rádio Cister e em podcast no site da CFM, quando quiser. Hoje temos o grato prazer de ter connosco a professora bibliotecária do agrupamento de escolas de Cister, Maria João Pissarra Jesus Rodrigues. Boa tarde, Maria João. Isto já são muitos nomes à partida. Eles são nomes bonitos. Pissarra é um nome lindíssimo. Jesus, Rodrigues, são todos assim muito interessantes. A Maria João nasceu na Guarda, cidade que guarda boas recordações de infância, em particular da casa da avó materna. Adorava percorrer com os olhos as prateleiras com livros, que aproveitava para folhear. Sempre gostou muito de ler, ao ponto de o fazer às escondidas, noite adentro, para não ser repreendida. Os livros eram as melhores prendas de aniversário e marcaram sempre presença em casa dos pais. A paixão pela literatura permaneceu. E a Maria João escolheu naturalmente estudar literatura. Gostava de aprender línguas estrangeiras, em especial inglês e francês. O gosto pela língua e pela cultura francesas veio do contacto com uma família paterna de muitos imigrantes em França. Ficava fascinada com as novidades que traziam e sonhava ir até Paris, desejo que acabou por concretizar-se em diversas circunstâncias. Era um deslumbramento. E continua a acreditar nos valores da Revolução Francesa. Queria ser hospedeira, viajar pelo mundo inteiro, aprender e absorver. Quis também ser tradutora, atividade que tem ensaiado nos últimos tempos. Curiosamente, a partir do espanhol. Estudou em Coimbra e tornou-se professora de português e de francês. Está em Alcobaça desde o ano em que ficou efetiva na Dom Pedro I, em 95-96. Em 2002, passou a ser professora bibliotecária e atualmente continua a exercer essa função, dividida entre as bibliotecas da Dom Pedro I e da Dona Inês de Castro. Gosta muito de aprender a ver e a compreender a arte, gosta muito de cinema, de viver no campo e de percorrer feiras de velharias. Viveu sempre rodeada de música, dos mais diversos estilos e géneros, e orgulha-se da coleção de discos em vinil. As múltiplas interseções da literatura com outras formas de expressão artística, assim como as interações entre línguas e culturas, a par de experiências várias proporcionadas pela mundivivência, levaram-na, desde o ano passado, a procurar desenvolver competências de investigação e a aprofundar conhecimentos. E para além disto tudo, ainda tem um cão e um gato. Não sei se deveria constar, mas Consta. São os meus companheiros no dia-a-dia. Exatamente. Então, Maria João, sempre gostaste muito de ler desde criança, assim o compreendemos pela tua nota biográfica. Sim. Existe algum livro ou autor que teve um impacto mais significativo na tua vida? Lembro-me de ser pequenina e dos livros da Anitta. Foi uma coisa que marcou. Normalmente era o meu pai que lia para mim e costumava sempre dizer-me: pai, não contaste a história exatamente como tinhas contado, faltava pormenores. Depois, com adolescente, aquelas coleções que acho que nos impactaram a todos, da Enid Blyton, os 5, os 7, o Mistério, seduziram, isto entre muitas outras coisas. Um bocadinho mais tarde, a da Agatha Christie devorei, gostava imenso da figura do Poirot. Também li o Jorge Simenon, também um policial. Veio a coleção do Asterix. Houve outras coleções de banda desenhada de um vizinho dos meus pais que tinha enormes coleções. Lembro-me de ter a paixão pelo Michel Vaillant e por aqueles carros. Banda ainda desenhada. há dias consegui seduzir o aluno para a leitura por causa do Michel Vaillant. Foi o único livro que ele me disse que tinha gostado de ler.
E, portanto, depois fui lendo muitas outras coisas. Mas, assim, nessa fase... É engraçado essas imagens todas que, entretanto, nos sugeres com as recordações de livros que animaram também a minha infância, a minha juventude. Presumi que sim, que havia aqui aspectos comuns, não é? Claro que há. E percebe-se que sentes um carinho especial pela tua infância, nomeadamente as memórias que partilhaste na nota biográfica que eu faço questão de sublinhar aqui nesta pergunta. Recordo as maciças paredes de granito, os potes de latão vermelho no corredor, onde havia sempre azeite e chouriças, os armários onde se conservavam as compotas, a mala de enfeites de Natal, os rádios antigos, a lareira gigante da cozinha, o arroz doce, as braseiras e os pesados cobertores que no interior nos protegiam no inverno do frio rigoroso e da neve, as noites quentes de verão, e as idas à Cidade Rodrigo ou a Salamanca, de onde trazíamos os melhores brinquedos, onde comíamos magníficos gelados ou comprávamos um novo vestido. Estas memórias tão pictóricas, como aquelas que tu sugeriste agora, fazendo referência aos livros de banda desenhada. Mas estas memórias, estas imagens, são os alicerces da Maria João? De alguma forma são. Não só essas, porque não pude, isso foi só na avó materna, e das idas à guarda, portanto ir à Espanha não era uma coisa muito ilógica. Também vieram os pirexes, que todos os portugueses trouxeram. Além de passarmos um dia à fronteira, havia a inspeção nas fronteiras e era sempre visto o que se comprava, não é? E lembro de termos comprado copos e pratos, aquilo ficou tudo atrás do banco do condutor e do passageiro, atrás vinha eu e a minha irmã, e por cima dos pirex a disfarçar vinha a boneca, vinha os caramelos, vinha tudo isto. E eu lembro-me de estarmos uma vez e o guarda fronteiriço perguntou ao meu pai, então o que leva aí? Ele dizia, bonecas para las ninhas. E aquilo passava, eles lá viam as bonecas efetivamente. E, portanto, a primeira vez que vi na Abelha Maia foi numa dessas idas, deram-me uns cromos da Abelha Maia. A primeira vez que vi uma televisão a cores foi em Espanha, na montra de uma loja. E, portanto, isso são coisas que guardo. Os gelados de bolacha, os vestidos bonitos que comprávamos. Era, de facto, uma coisa... E eu adorava ir passar as férias à casa dos meus avós. Porque era uma casa diferente de tudo o que temos por aqui. Aquelas casas antigas, de granito, e o frio no inverno com as braseiras, essa lareira da cozinha era gigante, e depois diziam-nos que o menino Jesus descia por lá durante a noite, era mágico. Também tenho muitas outras, também sensoriais, chamemos-lhe assim, da família do meu pai, mais perto de Leiria, de uma aldeia ao pé de Leiria, portanto o ambiente rural sempre me foi familiar, porque mesmo a casa da minha avó não era no centro da Guarda, era numa localidade ali perto. E, portanto, entre as lajes de granito gigante lá e o ir à fonte e o cheiro dos pinheiros aqui já na zona de Leiria, disso não me esqueço. E, de facto, acho que ficou daí o gosto pelo campo, o gosto pela natureza, o gosto por algumas coisas tradicionais. Nunca voltei a comer arroz doce como a da minha avó. Pois é. E, portanto, isto forma-nos, com certeza. Claro, tem um sabor especial, tem essas memórias todas fazem com que a pessoa se sinta inteira, julgo eu, não é? E foram diversificadas. Porque também percebe o mundo de onde vem. Dá valor a esse mundo. De outros, porque eu confesso que muitas pessoas que vivem na cidade, e eu até gosto da parte cosmopolita, e gosto muito de ir à cidade, de ver um bom espetáculo, de ver um museu, mas, por exemplo, quem vive em Lisboa, e a minha filha trabalha lá, não tem absolutamente noção nenhuma do que se passa noutros sítios do país, ou o que é viver no campo, ou o que é ter um cão ou um gato que entra com as patas molhadas dentro de casa. Acho que há uma falta de noção do que é a realidade da maioria dos portugueses que me assusta. Ok, pronto.
Então temos um país a várias velocidades, muito, não é? A duas velocidades, com uma distância, um decalagem enorme. Viveste em Coimbra, estudaste em Coimbra, e como é que foi essa experiência de estudar em Coimbra? Há alguma lembrança especial desse período que gostarias de partilhar? Para mim foi magnífica. Tive uma educação tradicional e, portanto, cheguei a Coimbra e não havia telemóveis, naturalmente. Íamos fazer telefonemas nas filas das cabines da Praça da República. Mas passei a ser autónoma, independente, a ter as minhas responsabilidades. Eu gostei muito disso, mas o especial foi conhecer, no final do primeiro ano, aquele que foi o meu companheiro de vida. Ok. Então foi também um tempo para descobrir a tua autonomia e, por outro lado, para assumir um compromisso. Exato. Não é? Tempo magnífico, então, o de Coimbra. O que é que te motivou a assumir funções de professora bibliotecária em 2002? Após vários anos como professora de línguas, de português e francês? Bom, eu sempre gostei muito de bibliotecas, naturalmente, sim, de livrarias, e era uma área em que eu gostaria de trabalhar na altura. E ali por volta de 2000, 2001 surgiu o convite da rede de bibliotecas, estava em plena expansão, portanto a rede nacional, às escolas para se candidatarem à integração na rede. Eu estava no Conselho Executivo da Dom Pedro, com mais duas pessoas, naturalmente, a Sónia Fardilha era a presidente, e lembro-me que disse assim, olha, eu gostava tanto de ser eu a ficar com a biblioteca. E ela vira-se para mim e diz, então o que é que queremos melhor? Juntamos o útil ao agradável. Portanto, eu sinto que estou na origem daquela biblioteca. Interrompi por 2 anos na Dom Pedro, por mudanças de conselho executivo, mas de facto, como eu costumo dizer, eu escolhi os livros, eu escolhi os CDs, eu escolhi os filmes. É minha, é uma segunda casa. Estás nos alicerces da biblioteca. Aliás, eu lembro-me do meu marido e a minha filha ouvirem aqui por Alcobaça alguém que estava junto deles e a apontar-me a dizer, olha, vai ali a dona da biblioteca. É engraçado. Nessa altura, 2002, ainda não havia agrupamento de escolas de Cister, nem se pensava no assunto. E era uma escola de terceiro ciclo e secundário, exclusivamente. Exatamente. Muito bem. Depois viemos a ser sede de agrupamento e aí fiz uma aprendizagem e digo-te, isto foi um percurso de adaptação, de reviravolta e adaptação contínua, porque passámos a ser sede de agrupamento, integrámos escolas do primeiro ciclo e pré-escolar. Exato. E eu deveria dar apoio à leitura. Eu nunca tinha só para lembrar estes níveis. Exato. Só para lembrar os nossos ouvintes, até os mais jovens, não é? Que nessa altura havia 2 agrupamentos, era o agrupamento de escolas da Dom Pedro I, o agrupamento de escolas da Frei Estevão Martins. Exato. E uma escola secundária isolada, que era a escola secundária Dona Inês de Castro. As coisas assim, entretanto mudaram, mas nessa altura era assim que estava a distribuição. Ora, se tínhamos apetrechado uma biblioteca para alunos de terceiro ciclo e secundário, sobretudo com muito investimento nos cursos de artes, de repente foi preciso renovar toda a biblioteca, toda a coleção, adaptá-la a alunos do 5º e 6º ano. Exatamente. Por outro lado, aprendi muitas coisas dando apoio às escolas de primeiro ciclo. Lembro que as visitei todas, inventariámos os fundos documentais e fiz formação em literatura infantil, que nunca fez parte juvenil, já por inerência de funções, mas infantil não. E foi uma descoberta do álbum ilustrado que não ficou esquecida desde então. Ok. Pronto, aí tu estás a falar um pouco da tua função enquanto professora bibliotecária na Dom Pedro naquela época, mas depois assumes funções também, quando passou a haver o agrupamento, não é? Assumes também as responsabilidades da biblioteca na Dona Inês de Castro. E aí vou eu esquecer o primeiro ciclo outra vez e a pré, para dar aulas. Também fui dar aulas no 5º ano, entrei em pânico, mas foram as aulas com mais horas de leitura e onde fiz projetos mais interessantes. Nunca pensei que ia ser assim no 5º ano. E de repente volto, por um lado, a matar algumas saudades do ensino secundário
mas estou a braços com uma escola com 800 alunos, com outra com 600 e tal, e ainda uma parceria aqui com o Centro Qualifica e com o projeto Lê Mais Qualifica. Por isso eu gosto especialmente de estar aqui hoje, porque já estamos nestas andanças há algum tempo. Há algum tempo, é verdade. Não foi fácil ir para a ESDICA e acumular funções, não. Tiveste alguma situação assim mais desafiante de que te recordas? Tive, agora já não. Eu ia substituir uma bibliotecária que fazia parte da Dona Inês de Castro durante muitos anos, a Hilda Velez, e senti o que era o peso de a substituir. Aliás, num dos programas em que entrevistaste o Gaspar, ele falou precisamente da importância dela enquanto professora bibliotecária. Portanto, imagina-te com este peso, para além do número de alunos que aumentou enormemente, de ter que planear atividades para todo um outro conjunto de anos de escolaridade, saber que estava a ser observada, escrutinada. Foi difícil. A Hilda ajudou muito. Trabalhamos sempre juntas. Ela agora colabora comigo na Dom Pedro I, por exemplo, já não dando aulas, e isso ajudou-me imenso. Mas senti muito essa responsabilidade. Exato. Compreendo perfeitamente. As bibliotecas hoje em dia estão bem diferentes daquilo que eram no tempo em que eu, pelo menos, frequentava bibliotecas. Não é? Muito diferentes, porque dinamizam não sei quantas atividades. Também não sei quantas. Andamos agora a fazer o balanço e parece que nunca mais acabam. E estamos sempre com a sensação de que queríamos ter feito mais, ainda por cima. Sim. Tens um ou outro exemplo assim, de atividades que agora são recorrentes e que são dinamizadas pelas bibliotecas e que são diferentes daquilo que existia na época em que nós entrávamos numa biblioteca? Eu acho que quase tudo é diferente. Quase tudo é diferente. Mas há projetos que gosto especialmente, e já vou falar de um deles daqui a pouco, mas quer dizer, os alunos poderem não ter que esperar que alguém lhes abra. Eu não me esqueço da escola secundária onde andei em Leiria com os seus armários fechados à chave, em que nem podíamos quase levantar a voz para pedir alguma coisa à funcionária. Agora eu queixo-me do contrário, que é barulho a mais, gente a mais, mas a abertura das bibliotecas foi um passo significativo. E as atividades são variadas, são em articulação com professores, em articulação com outros profissionais, as diferentes áreas de formação. De facto, não sei dizer uma ou duas em particular. Há uma que está ligada às minhas atribuições também, porque eu estou a coordenar o Plano Nacional de Cinema na Dom Pedro e na Dona Inês, com o apoio de dois colegas que são essenciais, o João Nunes e o Paulo Silva, e portanto até a atividade do cinema, e tu sabes que também com alunos, os formandos do Centro Qualifica, isso aconteceu. Sim. E isso é uma coisa de que eu gosto muito. Ou de termos introduzido música nas bibliotecas, por exemplo. Onde é que tu ouvias música numa biblioteca? Pois não. Ouvias um filme? A música é muito requisitada pelos alunos? Deixou de ser. Então. Lembro que fizemos um investimento, e na Dona Inês aconteceu o mesmo, em CDs. E atualmente ninguém ouve CDs, quase. E os nossos alunos, alguns já nem sabem o que é um leitor de CDs. Não digo que não saibam o que é um CD, porque a música é toda em suporte digital. Exato. Portanto, aí também trouxe assim muitas diferenças. Ou seja, ficamos com um investimento de fundo documental enorme que está praticamente parado. Okay. Mas isso, o mais grave ainda foi com o VHS. Muito mais, não é? Já lá vai. Foi com o CD-ROM, e investimos em CD-ROM educativo das mais diversas áreas disciplinares e, portanto, estamos a falar, sei lá, de 1000 suportes, áudio e vídeo e digitais, no fundo, que estão
neste momento em depósito. Mas isso eu penso que também é um bom sinal, é sinal de que as bibliotecas se vão adaptando às características do mundo em que nós vivemos, deste mundo moderno, não é? Que não para de se transformar. Sim, mas se há pouco tempo eu tinha, por exemplo, uns sofás cheios para verem um filme, sim, atualmente já é raro algum aluno ver um filme no ecrã da biblioteca. Vê-nos no computador, no telemóvel. Não é? Não estou a dizer que isso é mau, mas é muito diferente. Diferente, exato. E se calhar vai continuar a mudar. Nós é que não temos bem, eu não tenho bem essa noção. Pronto, nós vamos tendo, não é? Porque estamos lá todos os dias e de facto houve uma grande alteração. Já referiste a esse interesse profundo pela arte e pelo cinema, até porque acabaste de falar do Plano Nacional de Cinema, não é? E em que é que essas paixões influenciam a tua abordagem na biblioteca e na educação? Por onde é que eu começo? Na biblioteca, pronto, quando trouxemos o Plano Nacional de Cinema associado à biblioteca, acho que é óbvio, porque fazemos ciclos de cinema ou em parceria com o Cineteatro de Alcobaça, e a autarquia tem tido um peso muito grande. Conseguimos trazer filmes ao Cineteatro gratuitos para os alunos, mas são sempre filmes para serem explorados depois disso. Explorados pedagogicamente, nas aulas, na formação. Com guiões, mas, por exemplo, o primeiro filme que mostramos este ano, na Aiola, tinha um livro gráfico da produção de filme. As turmas de multimédia, ou CEF, de pré-impressão, exploraram essa parte, não tanto o conteúdo, embora houvesse muito conteúdo para a cidadania, as guerras, a África, a condição feminina. Portanto, é esse o objetivo, não é só passarmos filmes. Lembro-me que um ano trouxemos o festival A Monstrinha numa extensão aqui em Alcobaça. Temos planeado, falta de definir os filmes, trazer a festa do cinema italiano. E há dias numa reunião de francesa os colegas falaram na festa do cinema francês. Eu disse, então estão com a pessoa certa, sou professora de francês, tenho o Plano Nacional de Cinema e eu depois agilizo dentro daquilo que é possível, mas portanto já sei quais são as formalidades. E o cinema tem sido muito isto, e gosto muito de cinema de animação também. E o apoio da Câmara Municipal também tem sido importantíssimo naqueles que são, porque o objetivo do Plano Nacional de Cinema não é tanto ver filmes na escola, é levar os alunos a ter hábitos de cinema. Muito bem. Lembro-me que no filme de setembro que falei, comecei a ver mochilas cheias de pipocas preparadíssimas. Não estava nada à espera. Eu disse, mas neste tipo de cinema não se comem pipocas. Portanto, não é tanto a questão das pipocas, que sabem comer pipocas enquanto vemos um filme. É o aprendermos a ir ao cinema e a ver o cinema como uma forma artística pelo seu conteúdo. Ok. Quanto à arte e à música, vou falar então só brevemente de um dos projetos que temos muito orgulho na Dom Pedro, ou tivemos na altura, isto já foi há cerca de 15 anos, sim. Que foi a partir da leitura do Pedro e o Lobo, da história do Pedro e do Lobo, não a história tradicional, mas a narrativa musical do Prokofiev. Comprámos uma coleção de livros, eles adoraram as ilustrações. Eu tenho várias edições do Pedro e do Lobo, a última que comprei foi em França, em pop-up, com os sons, porque há sempre um som associado a uma personagem. Tinha alunos do ensino artístico de música, portanto foi ótimo, foi durante 2 anos. E depois mostrei-lhes um filme também muito bom e outras apresentações do Pedro e do Lobo, com a música naturalmente. Esta é uma que eu achei muito curiosa, é uma caixa mágica. Deixa ver o que é. Peter and the Wolf. Tem a narrativa com ilustrações que eu acho maravilhosas. Sim, podes talvez mostrar para a câmara, ou para a tua, ou para aquela ali. Pois eu ainda não me habituei às câmaras, nem onde estão. É uma edição em inglês, este é o livro, esse é o CD da música do tema do Prokofiev. Mas tem uma curiosidade esta gravação. Então? Os desenhos e a narração áudio são do Bono dos YouTube.
Maravilha. Portanto, achei que era por curiosidade, Muito relacionava-se com o projeto que tínhamos tido e foi tão interessante que os miúdos tocaram. E este projeto foi integrado à apresentação final dos alunos com auxílio, porque eram alunos que estavam depois no 6º ano, não dominavam todos os instrumentos necessários, Claro. Foi com professores da academia também. Fizemos uma apresentação pública que foi incluída no programa do Sister Música Júnior. E isso foi Maravilhoso, muito bom. Portanto, maravilhoso. se queres perguntar de que maneira é que isto me influencia nas aulas, porque isto começou em aulas de português. É quase e área de impossível projeto. não influenciar. Pronto. Não é? Aliás, não sei quem influencia quem neste caso. O certo é que ainda bem que trouxeste este projeto para que os nossos ouvintes também consigam perceber o que se faz hoje em dia nas bibliotecas, não é? E nas aulas. Fazemos muitas As dinâmicas são bem diferentes daquilo que eram os tempos. Tu falaste das tuas viagens a Paris. Eram viagens que já tinham sido, digamos, desejadas antes de acontecerem, não Por é? antecipação, eu há pouco falei da questão da guarda, mas é aí que entra ao lado da família do meu pai junto de Leiria. De 9 irmãos, só ele e mais 2 é que não emigraram. Ok. Uma para a África do Sul, todos os outros para a França. Tendo em conta que dessa parte da família eu tenho, neste momento já não, mas cheguei a ter éramos 25 primos direitos. Imagina o que era o mês de agosto. Era tudo em francês. Não era tudo em francês, mas o primeiro filme que eu vi em cassete foi Vindo de Lá. Ok. Não é? Na altura eu lembro que era o Rocky, um filme a que eu não daria grande importância hoje. Juntávamos todos porque aquilo era tudo novo, tudo novo. Agora é difícil perceber isto, porque nós vamos a qualquer lado e as circunstâncias, os produtos são quase todos semelhantes. Mas isto não era. Ou trouxeram o primeiro jogo de vídeo, ou o primeiro Game Boy, ou uma viagem à França, para mim inesquecível, a bordo de um Ford Fiesta, 5 primos. Portanto, essa facilidade das idas a Paris tem que ver com ter residência, porque estudava francês, permitia-me apanhar o RER daquelas banlieues e ir para Paris e orientar-me sozinha. Eu às vezes ainda digo, parece pedante, mas o metro em Lisboa era, na altura, não era o que é hoje. E, portanto, eu dizia que sabia de andar de metro em Paris, mas não sabia andar de metro em Lisboa. Ok. E, portanto, tudo isso, essa viagem, por exemplo, eles tinham já um leitor de CDs que ficava na parte de trás do carro e que permitia ouvir à frente e escolher os temas dos CDs. Então fomos a viagem inteira a ouvir música, a rir. Portanto, tudo isto nos constrói. Nos constrói. Claro que sim, claro que sim. Então, enquanto professora bibliotecária, quais são os teus métodos, estratégias favoritas para incentivar o hábito de leitura entre os alunos? Essa é uma questão que ainda estamos ao fim de 20 anos, eu e as 2 outras colegas que são bibliotecárias, Sim, porque eu não sou a única exato, no nosso agrupamento. Existem 3 professoras Exato. bibliotecárias, não é? E o que nos é dito por outros colegas é que gostavam que a equipa fosse assim. Nós tivemos primeiro a Silvina, entretanto a Silvina já está a descansar, felizmente e merecidamente. Porque está reformada. Exatamente. A Helena Guimarães está desde o primeiro momento. Portanto, ela é a nossa chefinha, como nós dizemos, é ela que está no Conselho Pedagógico, que, pronto, é a nossa mãe. E depois entrou a Conceição Figueiredo. E a união entre as 3 manteve-se sempre, antes e depois. Ainda hoje passámos o dia inteiro a trabalhar em minha casa. Muito bem. Para nos isolarmos dos ruídos, entre aspas. E estamos sempre a discutir essa questão, como é que se põe alguém a ler. Ainda há dias tivemos o seminário da Arte de Ler, o 10º, aqui em Alcobaça, 2 dias. pela rede de bibliotecas do Conselho, e falávamos sobre isto. Nós, outros bibliotecários, outros profissionais da leitura, eu costumo dizer onde é que eles se perdem. Nós temos estado rodeados de estatística, e os miúdos da pré, do primeiro ciclo, até ali ao 6º ano,
li imenso, contrariamente ao que se pensa, li imenso, requisitam imensos livros. Chegam ali, no 8º ano, eu diria que é um ano fatal, e eu costumo dizer, onde é que os perdemos? É claro que sabemos muitas das razões. Sim, deixa-me perguntar-te, esses miúdos da pré, do primeiro ciclo que leem porque escolhem ler ou porque lhes proporcionam leituras? Isto faz parte todo do nosso plano, nós somos um agrupamento a ler mais e melhor, portanto tivemos essa distinção há uns anos, pela diversidade, quer de públicos, quer de atividades, ações, concursos, que vamos desenvolvendo. Mas há algumas específicas do pré-escolar, e são as educadoras, não é? E são as leituras em família, a leitura. E hoje eu estive a ouvir a Helena e a São, porque elas estavam a fazer as estatísticas, os miúdos levam um saquinho para casa, leem em família com os pais durante o fim de semana, depois trazem e falam com as educadoras. E no primeiro ciclo também há. Durante a pandemia, contrariamente ao que pudesse pensar-se, com as escolas fechadas, a biblioteca fechada, nós fizemos trabalho online, sobretudo a Silvina e a Helena. Foi engraçado porque a Helena, por exemplo, encontrou do outro lado do ecrã os pais dos meninos pequeninos, a quem contou histórias, que tinham sido já alunos dela, por exemplo. E, portanto, esta parte mobiliza muito a família, e as educadoras e professoras de primeiro ciclo fazem um excelente trabalho neste campo. Estavas a dizer que no 8º ano os alunos parecem perder-se. Sim. No que diz respeito aos hábitos de leitura. Exatamente. Embora haja sempre um núcleo que os conserva. Ok. O que eu gosto, perguntaste-me uma das coisas que gostas, não funciona sempre, mas eu sou um bocadinho teimosa. E tenho sempre aqueles alunos que vão à biblioteca, porque a professora de português ou o professor de português mandou ir requisitar um livro que tenho de ler, começam a olhar para as estantes e não fazem ideia do que vão escolher. Já reconheço os sintomas, sempre que posso abordo-os e pergunto-lhes, e eu já sei o que é. Então, e de que é que tu gostas de ler? Nada, não sei, não leio? Então, mas se não gostas de ler, como é que vamos fazer? É um qualquer. Olha, esta é a pior asneira, um qualquer, nunca gostarás nada. Podes pegar no livro mais pequeno que aí houver e ser aquele de que menos gostas. Não é pelo tamanho, não é pela capa, e portanto tenho assim um livro ou dois que até agora já cheguei a apostar com eles. Porque com estes alunos convém também teres assim alguma relação de brincar. Então, mas tu és um totó, não tens critério nenhum. Então, se não tiveres critério, como é que vais pensar daqui para a frente? E há um autor que é o Roald Dahl, um autor inglês, que nós conhecemos pelos contos do imprevisto, mas esta é a parte infanto-juvenil. É o autor, por exemplo, do Charlie e a Fábrica de Chocolate. Mas tem alguns livros mais pequeninos. Um deles chama-se Os Idiotas, que é logo um nome que chama a atenção, não é? Provocador. E até hoje não perdi a aposta quando recomendei só uma outra coleção. Pronto, é um desafio, são poucos, mas com esses... E constatas que a seguir esse mesmo aluno regressa com vontade? Dificilmente. Ok. Mas pelo menos já leu uma coisa de costume. Muito bem. Também tens uma vasta coleção de discos em vinil. Podes partilhar connosco o papel desempenhado pela música na tua vida e no teu trabalho? No teu trabalho já sabemos. Sim, depois leva-me ao trabalho. Claro. Eu há dias levei para a Dona Inês, eu tenho 2 giradiscos em casa, um na cozinha, o outro na sala. E pões os discos de vinil a tocar? É um prazer. Que maravilha. É um prazer. Claro que tenho que me levantar para ir virar o disco. Pois. Mas não há. E tenho tantos ou mais CDs do que vinis. Ok. Penso que terei 800 vinis e uns 800 a 900 CD, fora ainda algumas cassetes de estimação. Isto era uma coleção partilhada, naturalmente. Mas gosto muito até de estar a trabalhar, por isso é que tenho a cozinha, porque às vezes trabalho ali, tenho uma mesa virada para o sol, e então ponho ali o disco a tocar. E sempre contactei muito com a música. Cheguei a ter aulas de piano durante 2 anos, mas aquilo dava muito trabalho, eu desisti. O meu pai esteve sempre ligado ao Orfeão de Leiria.
ao coro da igreja local, e eu cheguei a cantar também. Muito bem, não te conhecia essa faceta, pois. Isso para mim é uma revelação. E, portanto, conheci muito festivais de corais, em algumas digressões do Orfeão, e também eles estiveram muito ligados, e a minha mãe também, ao Festival Música em Leiria, e estou a falar de uma coisa já de há 40 anos. Era um festival com uma qualidade imensa. Lembro-me de ver o Ballet da Gulbenkian, de ver a Companhia Nacional de Bailado, lembro-me de tocar o Sequeira e Costa. Portanto, contactei muito com a música coral, com a música clássica, predominantemente, mas o meu pai também teve sempre um giradiscos. Também tem 2, atualmente. Um muito mais sofisticado, muito melhor. Uma vez tive-lhe de pedir emprestado, e ele emprestou-me não me emprestou aquele onde eu ouvi os discos quando era pequeno. Essa de estimação é um Philips, toca na perfeição. Ainda há dias lhe disse, este giradiscos, pai, eu queria para mim. Muito porque bem. este é um objeto, também é oculto. Mas, por exemplo, eu já levei por 2 ocasiões o giradiscos portátil para a Dona Inês. Há tempos, a propósito de uma exposição com a professora Teresa Salgueiro, de espanhol, que é um disco coordenado pelo Jacques Brel, L'Homme de la Manche. Portanto, não aprecio muito o conteúdo das faixas todas, a não ser a que é cantada pelo Brel. Mas houve um aluno, eu pus um bocadinho a tocar, houve um aluno que me disse: obrigada, professora, porque eu nunca tinha ouvido um disco. E basta um comentário destes para já valer a pena, já valeu a pena. Portanto, a música foi sempre presente na minha vida. Quando conheci o meu marido, descobri que havia mais música para além daquela que estava habituada. Fui ao primeiro festival de Vilar de Mouros na época moderna. Fui ao primeiro Superbox, Super Rock, ainda não era nos moldes em que são os festivais atualmente. Muito mais na música alternativa, na música indie. Estou muito ligada. São amigos pessoais os organizadores do festival de música gótica de Leiria. Muito bem. O primeiro Intramuralhas e agora Extramuralhas. Portanto, tenho em casa do mais experimental ao mais clássico, e portanto é uma descoberta enormemente. E claro, não tenho perdido, só por razões de força maior, o vinil à hora no Armazém das Artes ao domingo. Há tempos faltei 2 vezes e cheguei, e há um rapaz que costuma estar. Eu disse: na última sessão não pude vir. Ele disse: olha, eu dei conta, porque somos poucos, mas eis como se estabelece. E a primeira sessão houve um disco que me fez chorar a sessão inteira, e foi profundo. Interessante, muito interessante. Eu não conhecia essa Maria João, que eu acho riquíssima, e também nos revela aquilo que se pode também fazer em Alcobaça, que não é só ficar em casa, olhar para a televisão. Ou ir para o shopping de Leiria ao domingo à tarde. Sim. Falaste-nos que estás a desenvolver competências de investigação desde o ano passado. Podes explicar um pouco? Eu chamei-lhe assim para evitar, embora não tenha vergonha nenhuma. O ano passado comecei a frequentar um mestrado, portanto voltei à universidade 30 e tal anos depois, à mesma faculdade. Em Coimbra também? Em Coimbra também, frequentar um mestrado, nunca sei a ordem, em estudos de línguas, culturas e literaturas contemporâneas. Foi uma redescoberta fantástica. Eu aprendi tantas coisas, eu redescobri-me. Voltei, o gosto que já tinha estado sempre, não é, mas parado, veio toda à tona, e fiz as opções mais inesperadas nas cadeiras, porque eu não ia para lá para fazer nenhuma habilitação académica, foi por gosto pessoal. Foi por gosto. E por causa de um outro projeto que te falarei no final. Por exemplo, aquilo tinha dois ramos, um mais ligado ao anglo-saxónico e o outro mais à literatura italiana, espanhola, alemã. Embora alemã, eu falo anglo-saxónico, não é tanto isso que eu quero dizer, era estudos ingleses e americanos, porque senão estava a falar da Alemanha e era aqui um contrassenso. E eu, em vez de ir para aquilo que seria expectável, que era uma cadeira relacionada com o modernismo em Portugal, em Espanha, pensei: já estudei Fernando Pessoa, já dei Fernando Pessoa, claro que iria aprender muitas coisas. Não, eu vou arriscar.
Para já tinha estudado inglês durante muito tempo. Eu sou professora de francês, mas eu sempre achei a língua inglesa muito mais bonita. Que engraçado. E continuei a estudar paralelamente à faculdade. Só não fiz o último ano porque depois fiz estágio, achei que não tinha tempo e arrependo-me amargamente. E sou a primeira a incentivar os alunos a lerem inglês. Eu costumo dizer, eu sou insuspeita. Ok. Talvez assim os convença. E é verdade. E, portanto, fui para uma cadeira de seminário chamada Cultura Americana. Ok. As coisas que eu aprendi. E estás As coisas que eu a aprendi. gostar, Gostei muito, continuas? já está. passou a parte das aulas. Devia ter apresentado a dissertação no mês passado, por razões de saúde, emocionais, não pude fazê-lo, e isso também teve um grande peso no decurso do primeiro ano, mas retomei e agora espero, em passar o mês de agosto a escrevê-la. Curiosamente, como eu disse há pouco, é na área da literatura espanhola e não da literatura francesa, nem portuguesa. Muito bem. É um dos teus projetos futuros, então, concluir o mestrado? Pois, mas tens outros. Como dizia, eu ainda estou a conciliar-me com o presente. Projetos para o futuro é uma coisa ainda muito fluida para mim, ainda me é difícil. Mas há um projeto que era um projeto comum e que me levou ao mestrado, que é o projeto de publicação de uma tradução que está feita. Mas que eu queria agora, com o conhecimento teórico, complementá-la. E, portanto, penso que este é o meu grande projeto de futuro, que é não desistir e tentar que haja uma publicação da tradução. Com certeza, com certeza. Então, já conhecemos a leitora, vamos ouvir as tuas sugestões de leitura. Diz-me lá o que lês. Pronto, Maria João, mas não digas tudo, que eu sei que tu lês muito de certeza. Não, isto foi uma escolha muito difícil. Ok. Lembro-me de ter uma estante na minha casa anterior de 6 metros de comprido e em toda a altura, com um pé alto, com um pé direito bastante alto. Escolhi em função, trouxe o Pedro e o Lobo pelos motivos... Sim, do qual já falámos e que é uma escolha espetacular. Trouxe só como referência e a propósito... perguntavas-me de que maneira é que esta questão das artes, e eu tive uma cadeira de seminário ano passado chamada Literatura e Artes, foi maravilhosa, em que voltámos ao Horácio também, foi desde os clássicos até a arte contemporânea, e portanto não quis deixá-la de referir por um texto que começa, um excerto que começa Ut Pictura Poesis, e que está traduzido nesta edição como a pintura é a poesia. E aproveitámos para explorar uma série de poemas e relacioná-los com pintura. Eu aprendi a ver pintura, aprendi a ver escultura, aprendi a apreciar a arte contemporânea ali num semestre. Maravilhoso. Pronto. Por isso não vou falar muito disso. Ok. Horácio, arte poética. Trouxe este. É o mesmo, não te preocupes. Ok. Esta é a obra com que trabalho há anos no projeto de tradução. É uma peça de teatro de Cervantes, que é muito menos conhecido pelo seu teatro do que pelo seu o Dom Quixote abafa tudo, mas chama-se Numância e, portanto, foi um projeto a 2 de tradução. É uma coisa muito importante, muito significativa. Não está traduzido para português, portanto era isso que eu queria fazer. Está traduzido para muitas outras línguas, mas quando pensámos nele, achámos, foi o ano, no ano começou a guerra da Ucrânia, naquela altura eu comecei a pensar, não podia haver melhor momento para voltar a uma obra destas, porque isto trata-se da ocupação dos romanos numa região espanhola, na zona de Sória. Tornou-se um mito na história de Espanha, é como o nosso viriato, não é? E, portanto, é uma, chamemos-lhe cidade à época, que é posta à prova pelos romanos, vários sucessivos generais não conseguiram conquistá-lo. Por outro lado, eu só tenho medo da comparação pelo riso do Asterix e da aldeia que resiste aos romanos, mas isto é uma tragédia. Okay. É uma tragédia e é de uma dimensão, uma profundidade, e
tem que ver com a opressão dos povos e a resistência. Muito Recusaram-se a entregarem-se. Posso ver? E entregaram-se a uma espécie de suicídio coletivo e não permitiram aos romanos a honra da vitória, levando os despojos e prisioneiros para Roma. Ao mesmo tempo trouxe este, que é outro. Sim, É uma outra versão, esta de um escritor de esquerda, um escritor espanhol também, Alfonso Sastre. Não conhecia, fui descobrindo pela pesquisa, que tem um novo cerco de numância. Há muitas outras. Mas na sua primeira edição, essa já é uma edição de 2000, portanto, este é um texto final do século XVI, Sim. ali já no siglo de ouro espanhol, dos grandes triunfos literários espanhóis, mas esta ambientação é no Vietnã, por exemplo. Ok. E é anticapitalismo, anti-americanismo e, sobretudo, pró-autodeterminação dos povos. Portanto, como devem imaginar, isto daria para muitas outras circunstâncias a encenação da peça. E tu estás a tratar da tradução, certo? Eu tenho a tradução pronta, já há algum tempo, mas precisava de uma base teórica. E, portanto, agora o que eu estou a fazer é um trabalho em que falo sobre as revisitações de Numância em Espanha, duas, uma também na altura da Guerra Civil, foi estreada quando as tropas fascistas alemãs e italianas estavam a bombardear Madrid, portanto não é por acaso que se encena a Numância, mais uma forma de resistência. Esta também nas circunstâncias, e voltou a ser de que falei há pouco, da Guerra do Vietnã, por exemplo, mas em 2000 e pouco, 2002, salvo erro, tinham caído as Torres Gêmeas. E, portanto, aqui o autor torna-se um bocado contestado, porque parece que quase defende o terrorismo como forma de resistência ao imperialismo. Ok. É, portanto, uma obra controversa. É nesta versão, sim. Nessa versão. Mas pronto, é uma obra fantástica e cumpriu-se ainda um dos objetivos que tínhamos depois de muito viajar por Espanha, que foi visitar as ruínas de Numância. Muito bem. E mais? Então temos aí mais. A propósito de Espanha, e Ou não tenho fosses, que acabar... Ou não fosses professora bibliotecária? Este vou deixar, Ah, pronto. É? Ok. Parece que sou obcecada por literatura espanhola, não. Li muita literatura portuguesa, li muita literatura francesa. A propósito de Numância, também estou a estudar uma encenação que houve em Paris, por um dramaturgo que viria dar e ator, Jean-Louis Barrault, que veio a fundar uma companhia muito significativa em França, a Renaud Barrault, com a esposa, e que também encenou por solidariedade com os espanhóis que se recusavam a resistir à entrega ao regime franquista, no mesmo ano, em 1936, que se tinha encenado na versão de Rafael Alberti em Espanha, encenou em Paris, em solidariedade com o que se passava na Península Ibérica. Muito bem. Mostra o livro. Porque queria trazer género. Já falei de drama, não é? Já falei aqui de um género misto, narrativo e musical, e trouxe um dos meus poetas de eleição, trouxe a tradução do José Bento, um dos grandes tradutores de literatura espanhola em Portugal, e um autor chamado António Machado. Para além de muitos poemas bonitos, tem o poema mais bonito que me ofereceram na vida. Ok. Portanto, não vou ter tempo de ler, mas esta é uma edição da Cotovia, é bilingue, tem em versões espanholas também. Vamos dizer que é para os nossos ouvintes, aqueles que não nos veem, não é? Que só nos ouvem. Tenho que pôr mais estes. Para que os nossos ouvintes percebam, então trata-se de Antologia Poética António Machado. Ok? E ainda? E vou só para o futuro agora. Sim. Pronto, porque não temos tempo para mais. Acho que assim estamos a chegar ao fim. E já que falámos de música, também tinha que trazer, portanto, já trouxe poesia, já trouxe, a prosa temos aqui a narrativa do conto, fica esta prosa para o tal, e tinha um ensaio também. Trouxe um livro que me ofereceram já há mais de um ano, mas ainda não tive a oportunidade de ler. É um livro em inglês, chama-se Resisters, e é um conjunto de textos sobre mulheres pioneiras na música eletrónica.
Muito bem. Uma delas também estão integradas num documentário que se chama Sisters in Transistors, por alguma razão. Como é que havia países, nomeadamente a BBC Inglaterra, mas não só, que permitiam a uma mulher fazer experimentalismo musical. Eu tenho inveja dela, nos anos 60, quando as nossas mulheres aqui não lhes ocorreria nunca, se calhar nem ou tinham muito voz. poucas, Não é? E vou ficar por aqui. Maria João, muito obrigada. De facto, foi extremamente rica esta... E tens ainda mais 2 livros. Podemos só mostrar a capa? Um autor mexicano, porque eu compreendo. descobri recentemente, ando a ler, dá para ler contos soltos. Juan Rulfo, de a prosa curta, Sim, não é? são vários contos. Muito bem. E ainda? Isto era um ensaio a propósito da relação entre a universidade e a escola. Sim. Fiz um trabalho sobre cartazes do dia 10 de junho em Macau e sobre a identidade portuguesa. Tinha que pegar no Eduardo Lourenço e no Labirinto da Saudade. E ele refere aqui as primeiras comemorações do dia de Camões já após o 25 de novembro. E eu, por ocasião, o ano passado, em 10 de junho, as coincidências, encontrei numa feira de velharias em Castelo Branco a publicação de 77 com os discursos preferidos no dia de Camões. Portanto, isto são tudo questões de identidade nacional, à boa maneira do Eduardo Lourenço, profundas e interessantes. Tinha que ver com o meu trabalho e ainda por cima as comemorações foram na Guarda na altura. Achei que poderia vir aqui. Muito bem. Muito obrigada. Foi maravilhoso perceber a tua biblioteca interior e a tua biblioteca exterior. Obrigada pelo tempo que dispensaste aqui connosco. Pois eu às vezes não falo mais de livros porque parece que não sei falar deles. Sabes, pois. E deixei a muito custo o Crime e Castigo, que é um dos livros da minha vida, do Dostoiévski. Ok. Pode ser que daqui por uns tempos tenhamos de novo a oportunidade para falarmos aqui das atividades da biblioteca escolar e também dos livros que ali se podem ler. Terminamos então o nosso programa com estes agradecimentos especiais a Maria João. Muito obrigada pelo tempo despendido, por ter estado aqui. Obrigada, Anabela. Não podia dizer-te que não, sabes que tivemos de adiar, mas já trabalhamos juntas há muito tempo. Quanto à cultura francesa, poderíamos dedicar-nos aqui a 1 hora de programa, só as 2. Mas, de facto, este ano vocês ainda por cima consideraram que eu era uma embaixadora da aprendizagem ao longo da vida. Isso. E, portanto, é um gosto também trabalhar sempre com os formandos do Qualifique e convosco. E obrigada por isto. Obrigada também, mais uma vez. Também quero agradecer ao Rui Pereira e ao Emanuel Moura, que tratam do som e da imagem. Siga-nos aos domingos às 20 horas na Rádio Cister ou em podcast. Quando quiser, eu sou a Anabela Luís e sou coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana.